Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. E hoje, ainda na série Mulheres da Bíblia, eu escolhi uma mulher para falar sobre ela, que para mim é um grande exemplo de mãe. A Bíblia tem muitas mulheres que são grandes exemplos de mães que nós poderíamos compartilhar no dia de hoje. Mas no meu coração me deu necessidade, eu vi a necessidade de compartilhar sobre esta mãe. Eu chamo esta mulher da mãe que não desiste. A mãe que não desistiu. E esta mulher que nós vamos falar hoje se chama Rispa. Uma mulher determinada, uma mulher perseverante. Uma mulher que demonstra uma fé e uma coragem inabaláveis em Deus. E para nós entendermos esta mulher, ela é pouco mencionada, ela é mencionada no capítulo 3, no capítulo 21 de 2 Samuel, apenas alguns versículos falam desta mulher. Mas para nós podermos entender, nós precisamos entender o contexto onde esta mulher aparece. E aqui no capítulo 21 de 2 Samuel, Davi, já reinando sobre Israel há um bom tempo, houve uma seca muito grande em Israel. 3 anos de seca e com isso, consequentemente, 3 anos de fome. E nesses 3 anos de seca e fome, chega um ponto que Davi pensa, o que está acontecendo? E Davi resolve consultar o Senhor para saber o que está acontecendo. E Davi vai diante do Senhor e pergunta, talvez porque ele se preocupou, se ele tivesse pecado ou alguma coisa tivesse acontecido. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem que andava retamente, mas apesar de ser este homem, mesmo assim, houve esta seca. E ele consulta o Senhor. E o Senhor diz para Davi, quando Davi consulta o Senhor diz, olha Davi, o que está acontecendo em Israel é por causa da casa de Saul. Saul foi um homem sanguinário, a sua casa foi uma casa sanguinária. E ele matou os gibeonitas, quebrando a aliança que Josué havia feito com os gibeonitas. Para que nós possamos entender isso, no capítulo 9 de Josué, fala desta aliança, como se deu esta aliança entre Josué e os gibeonitas. Quando Israel chegou à terra prometida, a ordem do Senhor para os israelitas, a ordem do Senhor para Josué, é que exterminasse, que tirasse dali todos os povos que habitavam naquela terra. O Senhor havia dado a Israel. Eles não deixassem que ninguém ficasse ali, para que os costumes daqueles povos, para que muitas coisas daqueles povos que desagradavam a Deus não contaminassem a Israel. E os gibeonitas, eles eram amorreus. E a ordem do Senhor foi heteus, amorreus, jebuseus, heveus, todos aqueles povos que habitavam naquela terra deveriam ser mandados embora, exterminados daquele lugar. E eles ouvindo falar como Josué entrou em Jericó, como as muralhas foram destruídas pelo poder do Senhor, em outras cidades que Josué já havia tomado posse, eles temeram pelas suas vidas e eles elaboraram um plano. E eles vão até Josué. Só que eles não vão e não se apresentam como amorreus. Eles elaboram um plano e eles vão disfarçados. E aí nós aprendemos a primeira lição. Tenhamos muito cuidado com quem nós fazemos aliança. Tenha muito cuidado com quem você tem feito aliança. Uma aliança, uma vez feita, ela é honrada por Deus e não pode ser quebrada. Israel estava passando 3 anos de fome lá no reinado de Davi, porque Saul quebrou uma aliança feita por Josué com os gibeonitas. E esses gibeonitas vão até Josué de forma disfarçada. Eles pegam, se vestem com roupas velhas, pegam montarias velhas e cansadas, mulas velhas e cansadas, calçam sandálias totalmente velhas, estragadas, levam pão bolorento, duro, seco, levam odres de vinhos rotos, rasgados, vinho estragado, e vão e chegam até Josué. E eles dizem para Josué:
Nós viemos até o Senhor, porque nós queremos servir o vosso Deus. Nós ouvimos falar da fama do vosso Deus, que o vosso Deus é poderoso no céu e na terra. E nós queremos servir a este Deus e servir a vocês. Josué não consultou o Senhor. Josué, ouvindo a história daqueles homens, ele não consultou o Senhor. E eles dizem a Josué: olha as nossas roupas, quando saímos de casa eram roupas novas. Olha as nossas sandálias como estão gastas e velhas. Quando saímos de casa eram sandálias novas. Olha o nosso pão. Quando nós saímos de casa, nossas esposas tinham acabado de tirar do forno. E olha como está o pão seco, bolorento, mofado, velho. Olha como estão os nossos odres gastos, rasgados, o vinho estragado. Olha como estão as nossas montarias cansadas e velhas. Josué ouvia aquilo. Ele, juntamente com os príncipes do Senhor, com os representantes de Deus, representantes das tribos, fazem uma aliança com aquele povo, que eles não seriam destruídos, que ele iria os proteger e que eles iam servir ao Senhor. 3 dias depois, Josué descobre que aqueles homens eram amorreus, disfarçados, que moravam ali naquela terra vizinho de onde eles estavam, E Josué fica indignado. E Josué chama aquele líder e diz: por que você fez isso? Porque vocês me enganaram. E eles dizem: nós tememos pela nossa vida. Nós ouvimos falar da fama do Deus de vocês e de vocês mesmos. E tememos pela nossa vida e pela vida das nossas mulheres. Josué diz: pelo que vocês fizeram, porque vocês me enganaram. Vocês, a partir de hoje, lança sobre eles um castigo. E ele diz: a partir de hoje, o trabalho que vocês irão executar será de lenhadores, de rachadores de lenha e de carregadores de água para sempre. Vocês serão protegidos, sim. Ninguém vai poder tocar em vocês. Vocês vão nos servir, vão servir ao nosso Deus. Porém, vocês serão rachadores de lenha e carregadores de água para sempre. E Josué faz aquela aliança com aqueles homens. Apesar deles terem enganado Josué, mas Josué também errou. Ele não consultou o Senhor. Ele não foi perguntar ao Senhor sobre aquela questão. Ele simplesmente aliançou-se com aqueles homens. E agora, quase 400 anos depois, Davi como rei de Israel. E Davi se vê no meio daquela seca, no meio daquela fome, 3 anos consecutivos. E Davi consulta o Senhor. E o Senhor responde a Davi. O Senhor diz a Davi: o que está acontecendo com vocês é por causa de Saul, dos atos de Saul, das atitudes de Saul, que a casa de Saul é uma casa sanguinária. E ele matou os gibeonitas, que Josué lá atrás havia feito uma aliança que iria protegê-los e que nenhum mal iria acontecer aos gibeonitas. E Davi, sabendo daquilo, depois que o Senhor o alerta, Davi imediatamente manda chamar o pouquinho que restou dos gibeonitas, o pouquinho dos líderes que ficaram ali dos gibeonitas. E ele pergunta àqueles gibeonitas o que eles querem, para que eles se sintam vingados, digamos assim, para que eles se sintam que foram restaurado ali a sua dor, para consolar o seu coração. O que eles querem? E os gibeonitas olham para Davi. Eu acredito, o texto não diz, mas eu acredito que Davi ofereceu ouro, prata, bens, sacrifícios. E aqueles homens olham para Davi e dizem: a gente nem quer o ouro, nem a prata da casa de Saul. Não queremos que nenhum outro israelita morra ou sofra as consequências das atitudes de Saul. Mas nós queremos uma coisa. Nós queremos que 7 descendentes de Saul sejam entregues às nossas mãos, para que nós os sacrifiquemos no monte, Gilboa de Saul. E lá coloquemos esses corpos diante do Senhor e os enforquemos lá. E assim nós nos sentiremos vingados. E Davi também não consultou o Senhor, não orou. Imediatamente Davi diz:
eu os darei. Imediatamente, Davi diz, eu os darei. E eles vão até Gibeá de Saul, o monte Gibeá de Saul. Pega aqueles 7 filhos, aqueles 7 descendentes de Saul. Davi poupa Mefibosete, que era filho de Jônatan, que Davi também tinha uma aliança com Jônatan de proteger os seus descendentes. Então Mefibosete, que era filho de Jônatan, Davi poupa, Davi não leva, está no versículo de número 7. Mas Davi toma os 2 filhos de Saul, que ele tinha tido com Rispa, que era uma das suas concubinas. E ele toma esses 2 filhos de Rispa, que era filha de Aiá, que ela tinha tido com Saul, Arnone e Mefibosete. Ele pega esses 2 filhos e pega os outros 5 filhos de Merabe. Quem era Merabe? Era filha de Saul. Então 5 netos de Saul, com os 2 filhos de Saul com Rispa, e entrega nas mãos dos gibeonitas. Entrega nas mãos dos gibeonitas. No versículo de número 9 diz que ele entrega essas pessoas nas mãos dos gibeonitas, esses 7 descendentes de Saul. E os gibeonitas fazem 7 forcas em cima do monte Gibeá de Saul. E sacrificam esses 7 homens de uma vez só. Eu não sei como eles fizeram, mas a Bíblia diz que de uma vez só. Ele pega esses 7 homens e sacrificam ali naquela forca. Versículo de número 9 diz, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram os 7 enforcados juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Quando isso acontece, entra em cena Rispa. O nome Rispa significa pedras quentes, ou pavimentação, ou fundamento. E esta mulher, que tem esse nome de significado tão forte e muitas vezes invisível, muitas vezes nós não vemos uma pavimentação, nós não olhamos para o fundamento de uma construção. Nós olhamos para a construção que está sobre este fundamento. Mas é fundamental para manter aquele edifício. E assim foi Rispa. Aparece Rispa agora, a filha de Aiá, a concubina de Saul, a mãe de Mefibosete e Arnone, filhos de Saul. Merabe perdeu 5 filhos, porém não se fala mais de Merabe. Rispa, quando viu seus 2 filhos enforcados, juntamente com seus parentes ali, com aqueles 5 netos de Saul, e ela vê ali aquela situação. A Bíblia nos diz que esta mulher, que não teve força para impedir, que não tinha condições de impedir uma ordem direta do rei. Ela, que havia sido concubina do rei anterior, já não tinha honra como ela tinha antes. Esta mulher pega um pano de silício, ou um pano de saco, vai para cima de uma rocha, lá em cima do monte. E a Bíblia faz questão de dizer que foi no início da ceifa, até o início das chuvas. Ou seja, aproximadamente 6 meses. Isso acontece em meados do mês de abril e só vem a chuva no mês de outubro. E esta mulher fica ali de abril a outubro, em cima desta rocha, com esse pano de saco que ela faz como se fosse uma tenda. E a Bíblia diz que de dia ela impediu que as aves de rapina consumissem aqueles corpos, e de noite ela impediu que as feras noturnas, que os animais selváticos devorassem aqueles corpos. Ela ficou todo esse tempo ali, guardando esses corpos incansavelmente. Provavelmente ela não tomou banho durante todo esse período. Provavelmente ela suportou o calor do dia e o frio das noites e das madrugadas, mas incansavelmente esta mulher esteve ali, protegendo seus filhos. O que ela não pôde fazer para proteger as suas vidas, ela fez para proteger os seus corpos.
Porque havia uma lei em Israel que dizia que quando alguém morria, naquele mesmo dia tinha que ser enterrado. Somente as pessoas que tinham sido condenadas à apostasia, que tinham blasfemado contra Deus, eram deixadas para ser consumidas pelas aves de rapina. Era a maior vergonha em Israel, era alguém ficar no madeiro suspenso e ser consumido pelas aves. Era uma vergonha. E esta mulher, por mais que esses filhos fossem descendentes de Saul e talvez até tenham ajudado a Saul a destruir os gibeonitas, nós não sabemos. Esta mulher, num sinal de luto, num sinal de arrependimento diante do Senhor, ela se coloca sobre esta rocha e ela guarda os corpos dos filhos e dos netos de Saul por quase 6 meses. Dia e noite, incansavelmente, estava essa mulher ali. Versículo de número 10. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco de cilício e o estendeu sobre si, sobre uma rocha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais selvagens do campo se aproximassem deles de noite. E ali ficou aquela mulher. E esta mulher ensina a mim e a você como mãe, que nós não podemos desistir dos nossos filhos. Ainda que alguém diga não tem mais jeito, morreu. Nós não podemos desistir. Assim como Rispa, nós devemos ser perseverantes. A palavra de Deus nos diz que nós devemos perseverar na oração, que nós não podemos desistir. Aleluia! E esta mulher fica ali por longos meses, dia e noite. Eu imagino como esta mulher ficou. Corpos humanos, quando morrem, eles começam a emitir gases. E eu li que são quase 400 gases que eles emitem. Eu imagino o cheiro. Como ficou esta mulher, mas ela não desistiu. Fica imaginando quando aqueles corpos começaram a entrar em estado de decomposição, de putrefação. E eles começaram a emitir o que eles chamam de necrose chorume, que é um líquido, mesmo líquido que o lixo produz, sai dos corpos humanos quando entram em decomposição. E esta mulher vendo tudo isso e com seu pano ficou ali e abanando. Eu fico imaginando as nuvens e nuvens de insetos que vieram sobre aqueles corpos. Mas nem isso foi suficiente para fazer esta mulher desistir. Ela não queria que seus filhos fossem consumidos pelos animais e pelas aves. Uma demonstração de alguém que teve uma morte de maldição, uma morte maldita, que profanaram, que blasfemaram contra Deus. E ela, no sinal de luto e de arrependimento diante do Senhor, ela guarda aqueles corpos por quase 6 meses. Até que alguém chega para Davi e diz para Davi: fala do que está acontecendo. Chega para Davi e diz: olha, Davi, olha, rei, Rispa, filha de Aiá, a concubina de Saul, a mãe de Arnone e de Mefibosete, ela está lá guardando aqueles corpos desde o dia que eles foram enforcados até o dia de hoje. Já se passaram 5 meses, já se passaram quase 6 meses e ela permanece ali. Davi, então, quando sabe disso, quando ele ouve falar disso, quando alguém chega e conta isso para Davi, versículo de número 12 diz: então Davi foi e tomou os ossos de Saul, que havia ficado lá em Gileade, tinha ficado lá desde que em Jabes de Gileade, quando ele morreu pelos filisteus, os moradores de Jabes de Gileade roubaram os ossos de Saul e de Jonathan e levaram para lá, para sua cidade. E Davi deixou para lá. Quando ele vê a atitude daquela mulher, ele entende que Saul, que Jonathan mereciam um enterro digno. Ele tinha sido rei de Israel. Durante um período, o Espírito de Deus estava sobre Saul. Depois se afastou, mas ele teve um período com Deus.
Jonathan era seu melhor amigo, ele tinha aliança com Jonathan. No entanto, os seus ossos estavam esquecidos lá. Davi vai, pega os ossos de Saul, pega os ossos de Jonatas lá em Jabes-Gileade, manda trazer também os ossos dos filhos de Rispa e dos netos de Saul que estão sobre o monte. Manda trazer todos, coloca numa sepultura digna. No pai de Saul, o pai de Saul, faz o sepultamento daqueles ossos. Rispa finalmente alcançou a dignidade para os seus mortos. E a Bíblia diz que depois que Davi faz isso, aleluia, versículo de número 14, depois que ele enterra Saul, Jonathan, e esses que foram enforcados, depois que isso acontece, o Senhor é favorável com a terra e volta a chover. Volta a chover por causa de uma mãe que não desistiu, por causa de uma mulher que pagou o preço altíssimo esta mulher pagou, mas ela não desistiu. E a maior lição que Rispa ensina para mim e para você: não desista. Não desista dos seus filhos. Não desista de guardar os seus filhos. Não desista de lutar pelos seus filhos. Não desista durante o dia de impedir que as aves de rapina se aproximem deles. E durante a noite que as selvas, que os animais selvagens, que as bestas feras venham para devorar os seus filhos. Permaneça lutando pelos seus filhos, até que o Senhor seja favorável com a sua casa, favorável com seus filhos, favorável com a sua causa, favorável com a sua família. O Senhor continua sendo Deus de misericórdia e que pode mudar a sua história. Pode mudar a história da sua família. Pode mudar a história dos seus filhos. E esses filhos de Rispa, juntamente com os netos de Saul, juntamente com Saul e com Jonathan, puderam descansar dignamente, ter um sepultamento digno e descansar. E Rispa, então, por causa da sua atitude de perseverança, comoveu o coração de Davi. E quando Deus vê que Davi faz o que é justo, então Deus se torna favorável com a nação de Israel e vem a chuva sobre Israel. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe. E mais uma vez eu quero lhe dizer: não desista dos seus filhos. Lute pelos seus filhos até as últimas consequências. Seja perseverante. Tenha determinação, como teve Rispa. Ame, ore, abençoe e continue acreditando. Que o Senhor Deus faça o melhor na sua casa, na sua família e na vida dos seus filhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor abençoe a sua família. E que o Senhor continue abençoando e conduzindo a nossa nação.